Sua empresa até sabe priorizar, mas será que ela tem capacidade de executar tudo aquilo que foi priorizado? Vamos para a aula de hoje para falar um pouquinho sobre isso. Então, essa é uma continuidade de uma aula anterior, em que nós falamos um pouquinho já, primeira parte, sobre os trade-offs. Então, vamos a ela, não é? Então a gente está aqui a síntese estratégica efetiva. Por que que eu estou chamando de síntese estratégica efetiva? Porque ela leva em consideração, além da questão de ter poucas iniciativas e filosófica da coisa, a questão prática. Tá bom, filosoficamente eu selecionei poucas coisas para concentrar energia, mas essas coisas, essas poucas coisas eu tenho efetivamente capacidade, meus processos são capazes de responder a essas prioridades, então é sobre isso que a gente vai falar nessa aula. Então, bom é diferente de cabe, né? Então essa é a primeira reflexão. Cabe onde? Cabe nos processos, no dia a dia, na rotina. Então, na aula anterior a gente acabou com uma matriz de priorização como essa, então, corrigir quebra no checkout, pagamento, foi um quick win, né? Então, esse tipo de priorização muitas empresas fazem, tá? Reduzir fricção no onboarding, 2 telas mais um docs, quick win também. Então, se a gente olhasse só para isso, a gente falaria: olha, então a gente vai focar nesses 2 aspectos aqui, mas será que o meu processo de checkout, o time que vai resolver essa situação, ele tem capacidade para absorver essa demanda? Eu preparei esse time para isso? Porque muitas vezes, gente, o que acontece é o seguinte: a gente coloca lá, estabelece uma estratégia, e aí essa estratégia é claramente definida, eu divulgo essa estratégia a todo mundo, mas eu não preparo o processo, o time, eu não aloco recurso, eu não coloco pessoas para que esse problema seja efetivamente corrigido. Então, é sobre isso que a gente vai falar agora. Será que você consegue absorver mais um? Vocês já ouviram essa frase? Geralmente chega lá um gestor e fala assim: Ah, Eduardo, né? No meu caso, vem cá, olha, temos essas prioridades, mas com certeza você é um cara competente, você consegue absorver mais uma demanda. Dá para fazer mais isso aqui. E aí, por subjetividade dessa demanda, você não sabe o que que isso significa, do ponto de vista de alocação de tempo, da sua equipe e tudo mais, você não tem absoluta certeza em relação a esses elementos, então essa subjetividade, mais uma vergonha mesmo propriamente dita de dizer não, falar: "Ah, não, olha, isso realmente eu não consigo fazer". E a proatividade, não é? Eh, toda proatividade será punida devidamente, aquela pessoa que entrega demais, né, entrega muito, é muito capaz, ela tende a ficar sobrecarregada. Então, quando você une esses 3 elementos, você tende a um sim relativamente envergonhado, mas um sim, e você está aceitando uma coisa que nem sempre você será capaz de entregar. Pois bem, e aí a gente volta para a capacidade objetiva. Então, qual que é o primeiro elemento disso? Quando alguém te faz uma proposta, se é possível você receber mais uma atividade, mais uma prioridade, mais um elemento que é importante para a estratégia, você precisa pensar que indicador não é impressão. Então, você precisa entender objetivamente se você tem ou não capacidade para absorver aquela demanda, porque senão você pode gerar um problema maior no futuro. Bom, então do que eu estou falando aqui? Eu estou falando de capacidade como um aspecto objetivo mensurável. Então a gente tem a teoria das restrições, né, que é o gargalo decide, eu já falei sobre ela. Então assim, você pode, eu falei numa aula que a gente falou sobre a medida do teatro, né? Então eu tinha um teatro de 100 pessoas, eu construí um novo teatro para 1000 pessoas, e aí o meu time de marketing foi ajustado para que tivesse capacidade para vender 1000 ingressos e tal, e de repente o meu gargalo ela era a fila de entrada. Então eu tinha a capacidade de vender, eu tinha a capacidade de encher o meu teatro,
porém eu não tinha a capacidade, eu precisava desenvolver a capacidade de fazer com que as pessoas em 15 minutos acessassem o teatro ao mesmo tempo, para não atrasar o início da peça. Então a gente precisa, em cada processo, identificar esses gargalos. Onde é que a passagem, né, dos meus recursos, do meu processo, ela é mais estreita. Onde que eu preciso aumentar esse gargalo, aumentar a banda, para que eu possa atender bem o meu cliente, ou melhorar o meu processo interno, para que eu consiga fazer a entrega final proposta pela minha estratégia. O segundo é o capability trap, né. Então o que que a gente está falando? Que o incêndio vence o processo. Então é muito comum essa questão. Então, assim, eu vou até ler essa frase, né, de Rappening e Sterman. Então, ninguém ganha crédito por corrigir problemas que nunca aconteceram. Então, assim, geralmente você cria heróis, e os heróis, as melhores pessoas, são aquelas que resolvem muitos problemas. No entanto, a gente deveria observar que os verdadeiros heróis são aqueles que criam processos que não geram problemas, ou que geram poucos problemas, né. Então, assim, a gente precisa começar a avaliar e dar crédito àqueles que criam processos estáveis, que se repetem, que são capazes de se repetir, sem que haja um herói para toda hora resolver um problema que foi criado pelo processo. E a terceira coisa é a alocação de recursos. A estratégia real, ela aparece na alocação de recursos. A gente ouve muitas vezes um CEO, alguém importante em uma organização dizer: "Isso aqui é a minha prioridade", mas no discurso isso está claro. No entanto, do ponto de vista de orçamento, isso não está tão claro. Então não tem budget para fazer, não tem time para fazer. Então todos esses processos de alocação de recursos precisam corresponder com a prioridade estratégica. Bom, se é prioridade, eu preciso alocar recurso, eu preciso alocar pessoas, gente boa, responsáveis que efetivamente vão fazer esse negócio acontecer. Pois bem, seguindo adiante, capacidade como restrição inicial e não como conformismo, tá, gente? Então, não estou dizendo aqui, se seu sistema não tem capacidade de sustentar o seu objetivo estratégico prioritário, então não vamos fazer. Não, não. Se ele não tem a capacidade, a sua estratégia é tornar o seu sistema capaz de fazê-lo. Então, o que não pode é o seguinte: a gente vai lá e coloca algo como absolutamente prioritário, não prepara o sistema, não aloca recurso e diz: veja, esta área, essa determinada área que não atingiu esse resultado esperado, ela é incompetente. Às vezes não é bem por aí, às vezes ela nunca teve a possibilidade real de entregar aquele objetivo, porque não foi investido recurso suficiente para isso. Pois bem, e aí a gente volta aqui, que o bom é diferente do que cabe, e aí a gente começa a analisar a capacidade. Eu traduzi aqui de uma maneira bastante simples, tá? Então vamos supor que a área do financeiro é que vai corrigir essa quebra no checkout, no pagamento, e que a capacidade instalada deles é de 3. Vamos dizer que eles podem fazer 3 melhorias ao mesmo tempo, algo nesse sentido, só para simplificar, mas para cada processo a gente precisa identificar o gargalo e fazer essa medição adequadamente. E eles estão na capacidade 1 de 3, ou seja, eles estão fazendo uma melhoria em 3 possíveis, ou seja, estão no verde aqui, eles podem absorver mais melhoria. Então o que que eu estou entendendo aqui? Que há espaço para melhorar, existe banda, esse processo pode ser priorizado facilmente por essa área, eles podem chegar a essa priorização e entregar o resultado que eu espero. Então, há recursos alocados. Já aqui, reduzir fricção no onboarding. Quem precisaria fazer isso aqui, principalmente, é a área de desenvolvimento de tecnologia. Então, essa área ela pode fazer 3 melhorias e ela já está fazendo 3. Então não tem banda aqui. Eu precisaria desenvolver uma capacidade nessa área, né, ou seja, ou contratar recurso, ou realocar, ou despriorizar, tirar alguma dessas 3 coisas que estão em desenvolvimento
e fala: "Olha, essa aqui você não vai fazer agora, você vai fazer depois, você vai utilizar essa priorização que a gente fez como a sua prioridade também". Área de marketing comercial tem 8 de 10 e assim por diante, né. Então a gente tem aqui diversos exemplos de restrição de capacidade com um número barra o outro, e quando eles não estão no limite, 3 de 3 ou 99 de 100 aqui, significa que o processo pode ser absorvido, ou essa prioridade, esse projeto de melhoria pode ser absorvido pelo processo existente, ou pela área existente. Bom, bom é diferente de cabe. Então, do que a gente volta a falar aqui? Se eu tenho alta prioridade, seja algo super importante estrategicamente para mim, vai gerar um impacto significativo, e eu tenho alta capacidade, ou seja, eu tenho capacidade ociosa, execute agora. Vamos fazer. Vamos fazer, vamos acompanhar. Vocês têm os recursos suficientes, vocês têm a estrutura necessária, então agora é selecionar esse projeto, priorizar e botar para acontecer. Você tem alta prioridade, né? Está dentro daqueles elementos que você priorizou como os principais para a sua estratégia, mas você tem baixa capacidade, né? Então, qual que é a ideia aqui? Você vai fazer um projeto para construir a capacidade, ou seja, não há capacidade, eu preciso construir. O que que significa construir capacidade? Significa que você vai precisar investir recursos, tempo, né? Inclusive tempo de pessoas com capacidade de tomada de decisão, para fazer com que esse processo passe a existir e passe a ter capacidade de entregar o resultado esperado. E aí, quando é baixa prioridade e alta capacidade, o que que você precisa pensar? Bom, eu tenho um negócio que já está funcionando bem e que eu tenho baixa prioridade em relação a isso, não é tão importante para o meu cliente e tal, e eu tenho muita gente ali, ou muitos recursos alocados ali. Gente, realoca para outro lugar se isso for possível, para algum lugar que tenha baixa capacidade, ou desinveste, reduz o investimento ali. Eu estou falando aqui sim necessariamente de eventualmente você desligar pessoas ou realocar pessoas. Tem baixa prioridade e baixa capacidade. Espera ou mata a iniciativa. Isso aqui você não vai fazer agora. Não é importante e eu tô no limite. Então, não vamos fazer isso agora. Nesse exemplo, nessa tabela, como ficaria? A gente faria com o primeiro item, corrigir a quebra no checkout, execute agora, porque ele tem capacidade e é um quick win, é uma priorização super impacto, super importante. O 2 aqui, eu preciso construir capacidade, porque apesar dele ser um quick win, alto impacto, ele já é um pouco mais complexo e eu preciso envolver uma área que está com restrição na sua capacidade de resolver esse problema ou de criar algo adicional. Lançar novo plano de pricing, mais empacotamento. Mesma coisa, alto impacto e com capacidade. Vamos fazer agora. Os outros dois, eu tenho um impacto não tão alto, né? Nos outros três, eu tenho um impacto não tão alto e eu tenho gargalos aqui de capacidade. Nesse aqui, baixo e baixo, espera, mata. Essa iniciativa não entra agora. E aqui a mesma coisa. No último, eu tenho uma capacidade altíssima, eu consigo realizar uma série de coisas no atendimento ao cliente e tenho uma iniciativa de prioridade baixa. Aqui eu deveria realocar ou desinvestir. Então, será que desse pessoal do atendimento ao cliente eu tenho alguém com conhecimento de tecnologia para trazer para as áreas de tecnologia? E aí aqui eu estou falando de recursos de uma maneira genérica. Recursos numa instituição é o dinheiro que você coloca, tanto no salário das pessoas, quanto em automação, quanto em CapEx, OpEx. Então, será que eu consigo retirar dinheiro daqui para colocar aqui nessa área que é mais prioritária, que eu tenho uma iniciativa prioritária para rodar e que eu tenho baixa capacidade? Bom, a aula de hoje era sobre isso e nas próximas aulas a gente vai falar sobre execução.
Como que a gente tira essas iniciativas do papel e efetivamente transforma iniciativa estratégica em processo, processo estável, repetível, coisas que efetivamente vão mudar a vida da sua empresa e do seu cliente. Até a próxima.